Boa tarde, começando ao vivo para todo o Brasil, o programa A Vida em Foco. É uma alegria ter a sua companhia. Você que me acompanha pelo YouTube TV Evangelizar Oficial, pela internet, pelo via satélite, Sky, estamos em todos os canais no Brasil inteiro. É muito bom ter a sua companhia, principalmente porque hoje nós trazemos alguns temas que vão falar com grande parte da nossa população. Estou falando sobre o medo de dirigir ou a insegurança, né? Uma palavra um pouco mais leve, mas que acomete muitas pessoas. Por isso, nós convidamos aqui para falar uma psicóloga que é especialista em trânsito. Doutora Salete Coelho Martins está aqui e vai tirar as nossas dúvidas. Também vou te levar peregrinar comigo até Salvador, a Salvador Católica, onde você vai conhecer um pouco mais da história que eu percorri e agora divido com você. E teremos aqui alguns desafios que serão respondidos quando o assunto é educação, porque os pais têm muitas dúvidas a respeito disso e nós temos uma obra literária que hoje vai explicar. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Esse primeiro tema que a gente inicia é interessante porque quando a gente fala em medo ou em fobia em dirigir, a gente pensa que poucas pessoas sofrem disso. Mas se você pensar aí na tua memória, você conhece alguém que tem esse tipo de medo. Então é muito mais comum do que a gente imagina. Tem tanta gente que tem carteira de motorista, inclusive, já passou por todos os testes e tem medo de pegar o carro. Inclusive tem um nome até bem engraçado para essa fobia, não é, minha querida? Que é a amaxofobia, que é o medo de dirigir, não é? Seja bem-vinda, viu, Salete? Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então vamos falar sobre isso aqui, né? Até tem um título aqui interessante, né? Você tem o sonho de dirigir. Eu tenho uma tia na família que ela sempre fala assim, Carol, eu tenho lá, meu carro fica parado porque eu evito dirigir, né? Sabe, tirou, passou pelo psicotécnico, passou por tudo isso. E quantas pessoas vivem isso, né? Por que tem tanto medo, Salete, em torno disso? Então, a primeira coisa é essa quantidade de pessoas aí que têm a fobia de dirigir e que nem imaginam, né, que isso seja uma fobia. São 8% da população do mundo que 8%. Tem carteira de motorista, veja só. E aqui no Brasil são 6%, nós estamos falando de 6%. Tá. São muitas pessoas. A maior parte são mulheres, porque a fobia acomete mais mulheres e não é porque nós somos mais barbeiras não, tá, Carol? É porque a fobia realmente acomete mais mulheres. Tá. E isso pode acontecer justamente por várias razões aí. Entre elas, é multifatorial o medo de dirigir, tá? Então, a gente pode pensar aí que às vezes a pessoa tá até ouvindo agora alguém falar ali no camarim comigo e falou assim, eu ouvi uma vida inteira uma história de que dirigir é perigoso. Então isso é um dos motivos. Então a pessoa acredita nisso. Aquilo ela vai registrando aquilo e pode desenvolver uma fobia. Esse é um dos motivos. Então o ambiente que você está, a educação que você teve mais rígida, mais exigente, cria também uma personalidade também mais exigente e as pessoas que têm essa personalidade têm dificuldade de ir para o trânsito e correr o risco de não controlar o carro. Olha que interessante. Interessante, hein? Então elas ficam com preocupação. É uma coisa da cabeça da pessoa, muitas exatamente, vezes. por isso que a gente chama de distorção cognitiva. Tá, entende? Então a pessoa chega no trânsito e ela fala assim, puxa, se eu deixar o carro morrer, eu vou levar uma buzinada. Tá. Aquele outro motorista que está mais irritado vai brigar comigo e eu vou me sentir mal. Então eu prefiro sair desse evento social que é o trânsito. Ela acaba evitando para que ela não viva essa situação. Sim. Agora, você, além de ser especialista em trânsito, você é terapeuta cognitivo comportamental. Exatamente. Você já percebeu alguma relação, por exemplo, pessoas que têm medo de dirigir, que tiveram de repente eu vou chamar de trauma, que nem sempre é um trauma, mas que tiveram um problema de relacionamento com pais em casa, por exemplo, ou um histórico de ser sempre
receber gritos, enfim, violência verbal, não verbal? A autoridade, né? De alguma forma, exatamente, existe alguma relação ou não? Exatamente, tem uma relação também. Eu estou atendendo atualmente uma paciente que ela tem muita dificuldade em dirigir, medo de dirigir, justamente porque ela tem a preocupação de ir para o trânsito e talvez ter que encontrar uma autoridade. Ela não vai saber lidar com isso. Então, os pensamentos são pensamentos ameaçadores. Ela se ameaça com os seus próprios pensamentos. Sim. Eu tenho medo de errar. Se eu errar, como que eu vou lidar com isso? Eu não vou saber justificar isso para uma autoridade, eu vou paralisar, a minha mão vai suar, a minha boca vai ficar seca, e daí a pessoa vai achar que eu estou fazendo alguma coisa errada. E na cabeça dela, ela fica tão constrangida, tão preocupada com isso, que ela prefere o quê? Evitar dirigir. Então, as razões que levam o medo de dirigir pode sim ser um acidente de trânsito, pode. Mas nem sempre, Mas a maior parte, Carol, que a gente tem recebido na clínica são pessoas que têm um perfil psicológico muito exigente com elas mesmas, perfeccionista, medo de errar, medo de atrapalhar outras pessoas no trânsito. E como que é o tratamento desse tipo de medo? Tem que colocar a pessoa no trânsito mesmo, com algum acompanhante, num lugar mais tranquilo, pela prática, ou existe uma preparação? Ótimo. Eu sou instrutora de trânsito também. Além de ser psicóloga. E a minha vida toda começou dentro de autoescolas em Curitiba. Minha família toda tem autoescola. E trabalhando como instrutora de trânsito, eu ouvia muito as pessoas falarem: poxa, eu tenho essa dificuldade, eu tenho, né? Voltavam para a autoescola depois de tirar a carteira de motorista e pediam mais aulas, né? Aulas adicionais para... Porque eles queriam você como psicóloga. Não, porque eles queriam ficar mais fortalecidos ali no trânsito, de alguma forma, isso dá uma segurança, exatamente. Né? E daí a gente foi percebendo que não era o treinamento que estava ajudando. O que poderia ajudar realmente era mudar essa chavinha aqui, que é o medo, né? Que é a preocupação em errar. Então, daí sim que nós criamos a Clínica Psicotran para poder acolher essas pessoas, hoje cuidar delas, né? Que eu chamo de cuidar delas, dar para elas essa condição delas poderem entender que a gente faz o tratamento da seguinte forma. Primeiro é a psicoterapia. Então, nós temos que trabalhar primeiro tem uma preparação para entender. O medo, né? Eu preciso trabalhar esse medo dela. Porque se ela não perder esse medo de ir para o trânsito, medo de errar, mudar esses pensamentos, dificilmente ela vai se sentir confortável dentro da máquina, dentro do veículo. E ela vai ter muita sudorese, muita dor na perna, tensão muscular, e isso vai fazer com que ela fale assim: não, isso não é para mim, e acaba desistindo. Então, o processo é a psicoterapia com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, e daí, na sequência, nós psicólogos acompanhamos ela também dentro do carro com uma exposição no trânsito. Porque daí você vai sentindo aquilo que já foi trabalhado ali. Exatamente. Que legal. Deve ser bem efetivo, né? Muito efetivo, e é muito gratificante para nós também vermos o resultado, que é um resultado muito satisfatório. Sim, de superação. Superação, né? Quanto tempo, mais ou menos, que a pessoa vai se Depende preparar? muito de cada caso, tá? Porque tem as comorbidades. Hoje essa palavra está bem comum mais, né? Depois da pandemia. Então, a pessoa pode ter a fobia de dirigir, associado aí a uma ansiedade. Daí vai ficando mais complexo, né? Mas se for puramente ali, se for um caso, a pessoa só tem o medo de dirigir, em quanto tempo que ela começa a destravar isso? Mais ou menos? 3 meses. 3 meses? Uma média de 3 meses. É Por rápido. isso, é interessante que a pessoa que está nos ouvindo hoje, que percebe que tem essa fobia e que achava que ajuda, não né? tem, né? Sim. Tratamento, tem tratamento sim. É super eficaz. Tem várias evidências científicas hoje que comprovam a sua eficácia, inclusive. E vale a pena ela e assim, fazer. eu imagino que a porta de entrada, muitas vezes, é um medo de dirigir, mas a pessoa vai trabalhar outras coisas. Eu sempre falo que é ela a vai pontinha do descobrir, né? iceberg. Eu imagino. E por baixo disso, geralmente, tem muitas outras coisas. E quando eles saem do tratamento, eles falam assim: não me ajudou somente na questão do dirigir. Ajudou em outros pilares da minha vida. Hoje eu consigo me posicionar melhor. Hoje eu consigo dizer não. Hoje eu consigo estar ter pronta, mais limites, né? Talvez. Me relacionar melhor com as pessoas, seja no ambiente social, que é o trânsito, como num outro ambiente. Que legal, muito bom. E você tem um contato aqui, né? A gente colocou o site e você disse que tem vai disponibilizar um
Eu vou disponibilizar, né? O WhatsApp para quem quiser falar com o especialista, fazer mais perguntas, quero mais informações, quero entender como que funciona esse trabalho, né? Eu posso fazer isso em Curitiba só? Não, hoje nós atendemos online também. Online. Nossa. A pandemia nos deu essa oportunidade de nos desenvolvermos também para atender pessoas no formato online. Que legal. O que nos prova, Carol, que não é você estar dentro do carro com a pessoa para ajudá-la. Sim, é você trabalhar além, a né? mente dela para que ela supere essa barreira do medo e sim, daí ela vai conseguir dirigir. Hoje nós temos vários pacientes do Brasil todo e fora do Brasil que já fizeram a metodologia da Psicotran e que estão aí dirigindo. Que legal. Muito obrigada, viu, pela sua presença. E ó, aproveite, né? Aproveite que você tem os contatos para tirar esse medo. Sempre bem-vinda, muito tá? obrigada. Obrigada. E se prepare que eu tenho um convite muito especial para você para a próxima segunda-feira. Eu tô antecipando isso aqui porque, gente, Noite de Louvor já é, assim, um evento nacional que todo mundo espera toda segunda-feira. 19 horas, você sabe que já é um encontro marcado aqui na TV Evangelizar. E na próxima segunda nós teremos um convidado muito especial, portanto, você que quer vir presencialmente, eu já vou avisando. Chegue bem antes, tá? Eu sempre falo, chega lá pelas 5h30, segunda-feira pode vir antes. Se você tiver como, porque Frei Gilson estará aqui com a gente. E Frei Gilson vem e fica lá no santuário, porque, gente, lota, não tem lugar ali para respirar direito. Então chegue cedo para que você possa participar conosco dessa noite de louvor especial. A série continua sendo Teu Refúgio. Então, no dia 9 de outubro, com a presença de Frei Gilson, nós estaremos já na segunda semana, são 5 semanas de cura e libertação. E o tema que traz Frei Gilson será Não Tenha Medo. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Essa é a inspiração que será o momento que você terá conosco aqui pela TV Evangelizar, às 19 horas para todo o Brasil. E presencialmente, você já sabe, o quanto antes possível na presença de Frei Gilson. Bom, agora a gente vai para um intervalo e na volta eu vou compartilhar com você mais um pouquinho da peregrinação que nós fizemos até Salvador para mostrar este lado católico de Salvador. Eu volto já. Voltamos com o programa A Vida em Foco ao vivo para todo o Brasil e trazemos uma excelente notícia, acho que matéria mais importante aqui, mais esperada dos últimos tempos, porque como você sabe, Padre Reginaldo Manzotti está em missão na Itália, na terra de São Pio. E você se lembra que ele fez uma promessa para nós. Ele disse que levaria os nomes dos associados e dos novos associados e de quem contribuiu nas campanhas de Jesus das Santas Chagas até San Giovanni Rotondo. Você está vendo aí algumas imagens pelos locais onde ele já passou. E o fato é que hoje, dia 5 de outubro, ele já esteve em San Giovanni Rotondo, no Monte Sant'Angelo, na Itália, justamente para levar os nossos nomes em oração. Acompanhe esse pequeno trecho deste momento. Todos aqueles que a partir de hoje até domingo se tornarem associados ou fizerem uma doação extra, eu levarei os nomes para São Pio, que eu viajo segunda-feira que vem. Na minha mala vai o seu nome. Então, tá aí a promessa que ele fez. Agora, ele cumpriu. Então, eu quero mostrar um outro trechinho para você. Acompanhe comigo. Filhos queridos, você que nos acompanha por todo o Brasil, mais uma vez esta missa transmitida da Igreja de São Giovanni Rotondo, de modo particular citando a Igreja Santa Maria das Graças. E você pode ver que na frente do altar tem as fitinhas que nós trouxemos, tem as apostilas dos nomes que nós prometemos e cumprimos.
E aqui ficará o nome de todas as pessoas que nos ajudaram na campanha das Santas Chagas. E estas fitas que serão enviadas nesse período do ano de São Pio na obra Evangelizar para todos os colaboradores, no tempo certo, mas isso falaremos depois. Agora, vamos à bênção. Eu quero agradecer, Paulo, muito obrigado. Você, grande amigo, esperamos você em Curitiba com sua esposa para conhecer, ver a obra Evangelizar, ver como nós somos pequenos, mas na graça de Deus, grandes, e são muitos milagres e prodígios. Vamos à bênção. Eu pego algumas fitas para lembrar, você vai... O dia que você receber na tua casa essa fita vermelha e azul, lembre, ela saiu daqui. Talvez passe meses, mas você vai receber. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E hoje, com a bênção da luva de São Pio de Pietreutina, e pense você, aqui é primeiro grau, porque sangrava a chaga de São Pio. Então aqui tem o sangue de São Pio, a pele de São Pio. Que a bênção de Deus, por intercessão de São Pio, pelos méritos das Santas Chagas, os abençoe, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Viva São Pio! Viva! Viva Jesus das Santas Chagas! Fica, Senhor, comigo. E Padre Reginaldo sempre superando as nossas expectativas, porque além de ter levado os nossos nomes, ele vai trazer de lá essas fitas especiais. Então só temos a agradecer por intercessão de São Pio, nosso querido Jesus das Santas Chagas. Lembrando que amanhã nós teremos missa direto de Lanciano, onde ocorreu um milagre eucarístico e você também acompanha aqui pela TV Evangelizar. Além disso, nós temos 2 horários na programação do Terço de Jesus das Santas Chagas com o Padre Reginaldo Manzotti, na hora da misericórdia, 3 da madrugada e às 3 da tarde. Você acompanha todos os dias também pela TV Evangelizar. Gente, agora eu quero informações com o nosso querido Sérgio Júnior, porque ele está num local onde é possível fazer um curso de smartphone para quem tem mais de 60 anos. Eu sei que tem muita gente com dificuldade. Olha que notícia boa que você vai poder divulgar. Serginho, meu querido, tudo bem com você? Me ouve? Oi, Carol, te escuto sim. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. E olha, tem mais de 80 pessoas aqui na Alep, na Assembleia Legislativa do Paraná, fazendo esse culto aí, uma promoção aí da Celepar junto com a Assembleia Legislativa, onde pessoas com mais de 60 anos podem estar fazendo esse curso de aprender a mexer tanto no smartphone quanto na internet. Tô do lado aqui de um dos orientadores, que é o Luiz Gustavo Dalazan, que vai falar um pouquinho mais pra gente dessa dedicação aí com essas pessoas. Então, a Celepar é a companhia de informática, uma das primeiras companhias de tecnologia públicas do Brasil. E se a gente existe para melhorar a vida das pessoas através da tecnologia e da inovação, nada mais justo que a gente transforme que essa tecnologia seja acessível para todos, né? Então esse curso aqui ele é muito emblemático porque a gente justamente traz uma geração que não foi uma geração criada com a tecnologia para mostrar para ela que talvez a tecnologia seja mais amiga dela do que ela imagina. Tem uma frase que a gente usa muito lá na Celepar que é: se a tecnologia encosta, ela não retrocede. Então de que forma que a gente faz isso ser algo para a melhoria da nossa qualidade de vida? Então é isso que a gente está fazendo aqui hoje, trazendo pessoas com mais de 60 anos para poder estar aqui aprendendo sobre tecnologia para melhorar a sua qualidade de vida. E principalmente, dá tempo para o pessoal de casa, que é daquele de Curitiba ou da região metropolitana, se inscrever, que amanhã tem mais. É só você ligar ou mandar mensagem no número, no 41 99131 5494. Tá no GC aí, mas eu vou repetir para o pessoal de casa pegar a caneta ou anotar já no celular aí, ó.
41 99131 5494. Manda uma mensagem ou liga que o pessoal vai te atender e vão aí marcar certinho o horário para você estar vindo aqui no plenário da Assembleia Legislativa para estar aprendendo aí, tá manuseando melhor o celular, porque principalmente, Carol, para estar evitando os crimes aí cibernéticos, né? Do golpe de Pix, golpe daquelas ligações falsas ou sites clonados, que a gente tem uma informação aqui, ó, que do ano de 2022 até o ano de 2023, mais de 70 pessoas aí mais de 60 anos caíram em golpes como esse. Então vale a pena. E eu vou ver com o Luiz Gustavo se ele tem alguma dica pro pessoal de casa que está assistindo agora, alguma dica rapidinha pro pessoal. Beleza, falando de segurança, da primeira coisa, não esquece que o smartphone, mais do que um telefone celular, ele apresenta o teu mundo ali, né? Tem suas fotos ali dentro, tem mensagens ali dentro, tem teu banco ali dentro. Então todo esse cuidado do mundo para escolher uma senha segura. Mas uma dica que eu daria para todo mundo pegue seu baixador de aplicativos, independente de sistema operacional, e baixa o aplicativo menor preço. Experimenta pesquisar qualquer coisa. Esse aplicativo vai te ajudar a pesquisar o mais próximo da tua casa e com o menor valor o que você quiser adquirir. Então esse é um aplicativo simples, de fácil navegação, que vocês podem baixar nesse exato momento e vai ajudar a vida de vocês e muito, assim, e é gratuito. Obrigado, Luiz Gustavo. E outra dica rapidinho, Carol. Tá com dúvida, até no aumentar o brilho do celular, vai lá dar uma pesquisada, vê com calma que dá tudo certo para ir estar mexendo no celular, uma ferramenta que já faz parte do nosso dia a dia. Volto com você. Serginho, olha essa dica aí do menor preço, acho que vale para todo mundo, né? Não é só quem tem 60 anos não, que todo mundo gosta de economizar. Mas agora a gente vai viajar um pouquinho. Que tal você sair da onde você está e vir comigo até nossa Salvador Católica, Salvador na Bahia, que foi o local por onde eu peregrinei durante esse ano e tive a oportunidade de mergulhar nesta fé, que se transforma agora em um material especialíssimo produzido aqui exclusivamente, produção original da TV Evangelizar. Agora para você. Vamos peregrinar mais um pouco, então, aqui pela cidade de Salvador, na Bahia. Eu agora estou dentro da Catedral Basílica de Salvador. E como toda catedral basílica, ela precisou da autorização do Papa em Roma para ser construída. O que chama atenção aqui nessa igreja, né? Primeiro, a gente está aqui dentro do Brasil, né? Em Salvador, capital da Bahia, e a gente entra e se depara com paredes muito altas, né? Uma estrutura de igreja que a gente vê muito na Europa, né? Em Roma, principalmente, aquele estilo que parece que você está sendo engolido pela igreja, né? De tão grandioso que é. Isso é muito raro da gente ver aqui no Brasil, primeira coisa. Quando a gente olha para o sacrário, né, que chama muita atenção, um dos sacrários mais lindos do mundo nós temos aqui, também chama muita atenção o teto da igreja, que é todo em alto relevo. Mas assim, aqui o que a gente tem que pensar, né, apesar ali da gente olhar um pouco para o histórico, ela levou 18 anos apenas para ser construída. Se for pensar na magnitude dessa obra, 18 anos é um tempo rápido, né? 1672 ela foi concluída, mas recentemente ela foi restaurada, em 2018. Então está muito bem conservado tudo que está aqui dentro. E o principal papel aqui dessa catedral é mostrar a história do catolicismo no Brasil. Então a gente vê elementos muito influenciados por Santo Inácio de Loyola, nós vemos elementos chineses pela evangelização oriental, também aqui dentro dessa estrutura. E assim, claro que tudo brilha aos olhos aqui dentro, né? Mas a gente tem que entender muito mais o aspecto do como que tudo isso influencia a nossa fé aqui no Brasil. Então é um lugar que vale a pena você se deslocar de onde você esteja para conhecer, porque tanta gente vai para fora do Brasil para ver algo assim, né? A gente vai lá para a Europa e, enfim, nós temos aqui no Brasil. Então essa é eu creio, a maior riqueza da nossa fé. Nós temos um catolicismo muito forte no Brasil e que bom que eu posso compartilhar isso com você, que eu posso
deixar que você, junto comigo, descubra muito desta fé que nós temos ainda muito viva no nosso Brasil, viu? Espero que você tenha gostado, todas as imagens que a gente preparou aqui para você. Beijo, fica com Deus. Hora do nosso intervalo, espero que você tenha gostado. Lembrando que vai ficar disponível para você no YouTube da TV Evangelizar Oficial. Aproveita para você compartilhar toda essa riqueza que nós estamos preparando aqui especialmente. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre desafios da educação, principalmente essa relação entre pais e escolas, educadores. Eu volto já. E nós voltamos para este bloco com um tema que é um desafio para muitas famílias, que é a educação de crianças e adolescentes. Um tema de muito peso que precisa também de uma especialista, uma profissional de peso aqui com a gente. Então nós convidamos a doutora Luciana Maria Caetano, que fala direto de São Paulo com a gente. Ela é mestre e doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a USP. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda, minha querida. Você me ouve bem? Olá, boa tarde, Carol, boa tarde a todos que estão assistindo ao programa. É um imenso prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, viu, a sua disponibilidade. Inclusive, já vou colocar aqui a pauta que nós vamos falar com a doutora Luciana, porque ela tem um livro que já é a recomendação aqui, né? Para além de regras e limites. Então, eu queria começar, doutora Luciana, entendendo o que é esse dizer para além de regras e limites. O que é a mensagem importante que precisa ser dita aqui nesse livro? A verdade é que muito mais do que um receituário, muito mais do que trabalhar com regras e limites, esse livro traz para os educadores, para os pais, mães, professores, de fato, toda uma reflexão acerca das necessidades que as crianças têm de conviver com adultos que tenham, em primeiro lugar, tempo para as crianças, conhecimento sobre como devem ser boas intervenções, como conversar com crianças, como ajudá-las a desenvolverem-se emocionalmente, socialmente. Então, muito mais do que apenas falar sobre regras e limites, um livro para pais e professores que trabalha toda a dimensão da construção de valores, toda uma reflexão voltada sobre como ajudar uma criança a se transformar numa pessoa de bem. Nossa, muito bom esse conteúdo, né, doutora Luciana? E aqui eu abri aleatoriamente aqui e eu caí numa parte que fala sobre abuso psicológico. Então, acredito, fui bem na veia aqui, né? Mas acredito que você vai passar como psicóloga, né, como mestre e doutora nessa área, você vai também entrar mais a fundo, então, nessas raízes da psicologia? Sim, apesar de ser um livro com uma escrita de divulgação científica, ou seja, um livro que ele está escrito não para o psicólogo, não para alguém que é especialista nesse tema, mas de fato para um pai, para uma mãe, para uma pessoa que cuida de uma criança, para um professor. Ele é um livro escrito com muitos exemplos, dividido em pequenos capítulos. Então, isso que você fez agora, Carol, de abrir o livro
e encontrar um capítulo pode ser feito pelo leitor. O leitor pode escolher um capítulo que for mais importante para ele, como, por exemplo, o que é abuso psicológico? Quando é que, de fato, a gente abusa psicologicamente de uma criança? Tem outros capítulos, como, por exemplo, o caso das palmadas, os castigos, os elogios. Então, ele está escrito realmente nesse formato para que você possa abrir o livro e buscar aquilo que está sendo mais importante ou sua maior dificuldade nesse momento junto ao seu filho. É como conversar com ele, é a questão dos sentimentos, ou é abuso psicológico. Eu quero entender o que é isso para saber se eu, sem nem saber, muitas vezes tem algumas atitudes abusivas. Então esse é realmente o formato do livro. Com bastante exemplos, com propostas para depois pensar, discutir com o marido, levar para a igreja, conversar num grupo de famílias na comunidade. Essa é a ideia do livro. Que legal, dá para formar até um grupo de estudo, eu acredito, né? Entre leigos mesmo. Doutora Luciana, aqui eu queria entender o seguinte: muitos pais que estão nos assistindo, e educadores também, mas acredito que pega mais os pais, eles, quando se deparam com um estudo como esse, né, querendo o bem dos filhos, eles também vão enfrentar os próprios erros, a ponto de talvez perguntarem: será que ainda dá tempo de corrigir daqui para frente? O que você diria para esses pais? Sempre é tempo. A ideia do livro realmente não é trazer culpa, mas trazer reflexão. Eu começo o livro dizendo que não existe uma receita sobre como educar bem um filho, mas existe sim essa necessidade de olhar para dentro da gente, como você acabou de falar. Realmente o livro convida a esse processo de olhar para si mesmo, de olhar para a minha relação com o meu filho, com a minha filha, e sair do piloto automático, Carol. Porque às vezes a gente, no dia a dia, com o trabalho, com o cansaço, o estresse, toda a correria do dia a dia, a gente vai resolvendo as situações com as crianças, sem nos esquecermos que nesses momentos em que a gente fala do banho, da comida, da lição de casa, são excelentes oportunidades para educar os nossos filhos, para formá-los, para construir junto com eles valores que nós desejamos que os nossos filhos tenham, como serem respeitosos, serem esperançosos, felizes, serem justos. Então, isso é construído neste dia a dia e que normalmente a gente faz no automático. Se a gente vai para a internet, se a gente busca receita para um bolo, por que não entender um pouco mais do desenvolvimento infantil, aprender um pouco mais estratégias que podem nos ajudar no dia a dia, como falar para o nosso filho ouvir, como corrigi-lo, mas de uma maneira que não cause abuso psicológico, que não cause dano. Essa é a proposta do livro. Com certeza, muito boa proposta, viu? É da editora Paulus. Doutora Luciana, como que faz para ter acesso a este livro? É nos seus canais de comunicação? Nas livrarias? O livro ele é vendido pela própria editora Paulus, então as pessoas podem escrever Paulus no Google, entrar na livraria da Paulus, também podem pedir pelo telefone. A Paulo atende por telefone, atende também remotamente. É uma editora aí com material bastante interessante para a gente e fácil acesso ao livro. E convido mesmo a essa ideia que você disse, né? Ler um capítulozinho de cada vez, conversar com uma vizinha, levar para uma reunião de casais na igreja, aproveitar para estudar juntos. E eu também me coloco à disposição para qualquer dúvida, o que eu puder ajudar sempre. Muito obrigada, viu, pela tua disponibilidade. Vou deixar o teu contato aparecendo aqui para o pessoal. Um abraço, tá, doutora Luciana? Muito obrigada. Obrigada, um prazer, Carol. Obrigada. Até a próxima. E eu faço um convite especial também para você. Para a próxima segunda-feira, nós teremos uma audiência do 9º Seminário da Vida, que vai acontecer
na Câmara Municipal de São José dos Pinhais. Então, estamos ali a partir das 19 horas, para uma defesa da vida, contra o aborto. Participe. Também quero convidar você para um programa especialíssimo que nós faremos de Outubro Rosa. Amanhã, programa A Vida em Foco, todo rosa aqui para você, para falar sobre a saúde da mulher, para falar sobre vida. Então, nós temos até uma chamada especial para a gente finalizar e vir comigo amanhã às 3h30 da tarde. Acompanhe. Outubro Rosa, mês de conscientização para prevenir o câncer de mama. E a TV Evangelizar preparou um programa para falar sobre o tema. A gente vai conversar com profissionais da saúde e pacientes para entender mais sobre o assunto. Histórias de superação e muita informação para você. Fique ligado e saiba como prevenir ou tratar esta doença. Não perca! Amanhã, 3h30 da tarde. Ao vivo, só aqui, na TV Evangelizar. Te espero amanhã às 3h30 da tarde nesse programa especialíssimo. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.